Bora começar mais um episódio do Papo de Vaqueiro Live, episódio 41. E aqui, para quem está aqui a primeira vez, o Papo de Vaqueiro Live, ele fala exatamente de metodologias e estratégias para que você chegue a ter uma média de ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas. E aqui também eu falo que é um pouco de um mundo paralelo da vaquejada, porque eu acredito sim que qualquer pessoa pode evoluir, pode melhorar na vaquejada. Eu não acredito que você é um vaqueiro, que você foi determinado lá no seu ventre, que você é um vaqueiro bom ou ruim. Não, eu acredito que sim, você pode evoluir com uma metodologia certa, você pode chegar a ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas. Para quem está aqui a primeira vez e não me conhece, meu nome é Aécio Levi, eu sou alucinado por vaquejada, eu sou apaixonado por performance, às vezes só fazer as coisas não evoluir, mas o que é que a gente pode trabalhar, talvez, na direção correta e continuar evoluindo. E eu sempre foco nessa questão para você evoluir e chegar assim a ter uma média de ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas que você participa, tem vários componentes para isso. E aqui a gente fala as estratégias, a gente passa esses componentes, a gente tenta dar uma ideia dessa jornada para que você evolua. RT Ramos, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu preparei a sua resposta e eu queria que você fosse para o YouTube, porque eu coloquei um vídeo lá para te explicar melhor a sua pergunta. Eu estou ao vivo lá no YouTube, eu vou te esperar lá. Chega lá, dá um oi, Aécio, cheguei, para eu responder a sua pergunta, e eu vou começar com as perguntas das pessoas que enviaram as perguntas na caixinha de pergunta. Hoje é só pergunta e resposta. Quem chegou aqui, quem estiver aqui, hoje é pergunta e resposta. Mande sua pergunta que eu vou responder. Então, a primeira pergunta que teve aqui, do Luanzinho, para quem não sabe, tem um projeto lá que eu vou fazer semana que vem. Vai ser 3 aulas super especiais, realmente te dando o passo a passo nessa jornada de chegar a ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas. E a pergunta do Luanzinho foi o seguinte: no seu projeto de o primeiro prêmio em 3 vaquejadas, vai falar sobre esteira também? Não vai ser só específico para esteira ou para quem puxa, Luanzinho, mas a gente tem 3 aulas que é bem pensadas sobre os maiores erros que te impedem a chegar a essa média. Depois a gente vai falar não só 3, na verdade, vai ter mais, mas vai ser os maiores ou os que são mais impactantes, sempre naquela linha da gente pensar o que é que me alavanca. Então, eu escolhi realmente os erros que vai te alavancar, esses engrenagens que você vai ter que enxergar. Depois, o que é que você deve fazer. E no final, tem uma comunidade, etc. E aí a gente, nessa comunidade, vai pegar as maiores dúvidas e vai ter um presentinho, vai ter umas paradas lá que eu não falei aqui, que vai te ajudar, inclusive, não só nessa média, mas vai ter uma parada lá que eu acho que vai ser determinante quando você estiver numa disputa que você quiser ir mais longe. Eu não vou falar não, mas se você quiser participar, lá você vai ver. Então é isso, a primeira do Luanzinho. Eu quero complementar uma pergunta de ontem, que é o seguinte. A pergunta de ontem foi... E aí, Heloísa, muito bem-vinda. A pergunta de ontem foi o seguinte. Deixa eu até colocar aqui. Por que colocar o protetor para dentro? Ramos, eu não sei se você já está aí, meu amigo, no YouTube, me dá um oi aí. Porque eu preparei um vídeo para a sua resposta, mas o pessoal perguntou o seguinte. Porque o protetor de cauda tem que colocar a pontinha para dentro, beleza? E aqui eu estou tentando tirar do meu já está calejado, mas é o seguinte, qual a lógica aqui? Eu tenho o protetor, tenho minha malha, e eu vou fechar isso aqui, eu vou puxar, isso. E ele corre livremente, né? E aí, para que eu colocar essa pontinha para dentro? Na verdade, quando eu coloco a pontinha para dentro, e muita gente talvez seja por isso a maior dúvida, é o seguinte. Ei, Rodolfo, seja bem-vindo. É o seguinte, quando você coloca esse negócio,
coloquei a pontinha aqui para dentro, eu faço uma barreira física, certo? Então esse negócio que estava correndo livre aqui, ele corre livre, que não tem a barreira física, mas quando chega aqui, ó, ele não corre. Ele corre porque eu forcei muito. Mas o sentido disso é o seguinte, eu passei a volta, escorri, tarará, passei a volta. A minha finalização da volta tem que ser antes desse copinho ou do final. Tá vendo? Meu final tá aqui, ele tá até bem grande, que geralmente eu peço para deixar um pouquinho maior, mas enfim. Se você finalizar, a finalização é essa volta aqui, que vem, vai para dentro da sua mão, ou independente onde você tiver com a luva. Então, eu tenho que terminar essa volta aqui, tem que terminar antes da parada do copinho. Quando é que o protetor sai? Quando você passa em cima. Passou em cima, tá vendo a finalização, que é isso aqui? Passou em cima, a volta vai escorrer. E isso é simples, a física é uma barreira física que tem, esse final. Esse seria o limite, Thiago. E para quem quer saber mais sobre a volta e tal, quem quer ir além, tem até um vídeo que foi com contribuição do Giordano Silva, do Rio Grande do Norte, é um aluno, e ele falou, isso eu estou fazendo tal, e eu descobri um negócio melhor ainda. E é muito massa. Valmir Moraes, seja muito bem-vindo. Você descobriu um negócio melhor ainda que vai ajudar para a gente ser muito mais eficiente quando a gente for passar a volta, que é você escorrer com esses dois últimos dedos e você fazer meio que esse funil, onde quando chegar naquela barreira, você não vai passar. Então você vai fechar esse negócio aqui, você vai escorrer assim, e você pode escorrer sem precisar dedilhar, sem precisar aquela calma para chegar ao fim. Então, se você fizer com esses dois dedos, isso é uma parada muito doida e funciona demais. E requer treino para você pegar isso, mas depois que você pega é muito mais eficiente do que você escorrer igual. Não tem nada com isso, a gente está falando em eficiência. A pessoa pode escorrer do jeito que for, você que tem faixa preta que escorre aí de várias maneiras, mas quando você escorre com a mão assim meio solta, com o dedo solto, você não tem esse funil para você segurar. Então, isso é uma parada que funciona demais. Aqui, Rodolfo Ramos está lá. Rodolfo, a pergunta do Rodolfo foi o seguinte. Eu vou colocar para quem está no YouTube aqui. Para vocês verem qual foi a pergunta. E aí eu vou pegar um videozinho para mostrar, exemplificar, para que o Rodolfo realmente entenda a pergunta dele. E foi o seguinte. A pergunta do Rodolfo foi: existe alguma técnica que ajude para que o boi não pese na hora da puxada? Inclusive está aqui, eu vou colocar também para que vocês... Então, a pergunta foi essa. Existe alguma técnica... Ei, Diego, pode fazer a pergunta na caixinha na interrogação que vai ajudar demais. Né? Existe alguma técnica que ajude para que o boi não pese na hora da puxada? E eu não vou, talvez, responder da forma que, com as mesmas palavras, pesar, mas, Rodolfo, existe, sim, um melhor momento, onde, vou dizer assim, você talvez precise pôr menos força, e você precisa pôr menos força e velocidade para derrubar o boi. E fica aqui comigo. A parada é doida, mas, inclusive, eu fiz até tem 2 vídeos que eu fiz com vários exemplos, não só com um, mas tem vários exemplos, mas agora eu vou passar um desses exemplos que eu usei lá para você ver claramente, tá bom? Então, para quem está no YouTube agora, eu vou tocar um vídeo e, inclusive, para tocar esse vídeo tem toda uma parada aqui, então paciência que a gente vai chegar nesse vídeo. Então, vai ser esse vídeo aqui. E aí, Rodolfo, nesse vídeo, enfim, talvez para você que está ouvindo aí, vai ter eu falando aí no background, mas vai ter o vídeo. Vai ter esse momento. E aí, pessoal, desculpa para quem está aqui, mas o vídeo está tocando no YouTube. Ó, na hora que ele vai puxar a traseira, ou mais assim, posterior do boi, tá no alto.
E aí, esse é o melhor momento. E você vê que o boi, ele tende a cair, como a gente fala, de chapa aí, Rodolfo. Eu vou tocar de novo e eu vou dar um pause mesmo nesse momento, Rodolfo, para que você enxergue da melhor forma possível. E isso aí é um vídeo do nosso grande Celso Vitório. Desculpa para quem está no Instagram, mas no YouTube tá rolando um vídeo aí, eu estou tentando mostrar para ele. E eu vou explicar para que vocês não fiquem sem contexto. O negócio é o seguinte, ele perguntou, o som tá baixo, Diego? Diego, olha aí, bom, eu não tenho retorno, e é difícil saber como é que eu estou falando, e eu falo um pouco baixo mesmo. Mas se alguém puder me dar um feedback aí, como é que tá o áudio, para eu poder continuar, porque não adianta eu falar aqui e vocês não estiverem ouvindo. Talvez tenta subir também, muitas vezes. Diego, tenta subir um pouquinho o do seu, só para a gente tirar a dúvida que não é o seu aparelho. Aí você me diz. Pode estar baixo mesmo, eu vou até checar agora, Diego. Só um segundo. Pessoal, desculpa aí. O meu áudio tá ok agora? Tá melhor? Diego, tá bom o áudio? Tá melhor agora, Diego? Pessoal do YouTube, o áudio tá ok? Beleza. Se alguém puder me dar mais um feedback aí, só pra gente tirar a dúvida, ver se não é o meu microfone ou é o do Diego. E ao vivo é assim mesmo. Melhorou, perfeito. Então, bora lá. Existe sim um momento que é mais fácil de você derrubar o boi, que é quando o boi ele tira as patas traseiras e ela está no ar e você aplica a sua tensão, você pode dizer assim, o seu cavalo abriu naquele momento. Você aplica a sua atenção, pode dizer assim, ou a força na traseira do boi. Então você vai tender a desequilibrar o boi muito mais fácil. Mas antes de falar isso, eu vou até voltar aqui para mim, Rodolfo, que eu queria dar um contexto para vocês muito melhor de por que acontece. Eu tenho que explicar para vocês como é que a gente desequilibra o boi antes de eu me aprofundar nisso, tá? Então, como é que ocorre o desequilíbrio do boi? E aí, perdoe pelo meu desenho, Rodolfo, mas bora lá. Imagina que isso é um boi, que eu estou tentando desenhar um boi aqui, beleza? E isso é pura física, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fique bem mais visível. É o seguinte, tudo quando você está movendo no carro, você está correndo, chances são que as partes do seu corpo elas vão tender a estar mais ou menos na mesma velocidade. Acontece a mesma coisa com o boi está lá a 20, 30 quilômetros e o corpo dele está naquela mesma velocidade. E acontece que com o boi, pode dizer que o boi está a 30, chega um momento que é perto da faixa, que a gente vai soltar o nosso cavalo e a gente quer que o nosso cavalo corra, né? Que o nosso cavalo aplique velocidade, que ele angule, e a gente está aplicando uma força lá na traseira do boi. Só que essa força vai fazer com que aquela parte da traseira do boi, que é isso aqui, para quem está no YouTube, ela tem uma velocidade muito maior do que a velocidade da dianteira, dessa perna da frente. E aí, o que é que acontece? Quando você tem uma velocidade maior numa parte do corpo do que no outro, ele tende a rodar. Então, enfim, tem todos os componentes de força, tem uma parada de física por trás disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o corpo ele tenta ficar todo mundo naquela mesma velocidade, é a inércia. Aí vem você, o boi tá correndo lá despreocupado, quando é mobral, né? Quando ele não é mobral, ele já meio que sabe correr a parada. Então, você vai e diz, cara, corre cavalo e agora bora puxar o boi. Essa velocidade que estava de 20 lá na frente, no corpo todo, agora vai ter uma velocidade de 30. E aí esse corpo vai rodar. Então o boi vem aqui, aí esse dedão aqui vai ser o push, e ele vai puxar e esse corpo, é por isso que o boi gira.
porque a gente aplica uma força, e essa força gera uma velocidade muito maior na traseira do boi. Então, ficou claro, cara? Ficou claro, Rodolfo? Essa parte? Para depois a gente voltar para outra parte do vídeo. Bom, eu espero que você tenha entendido isso. A puxada de boi é pura física, e quando eu gosto muito de falar de primeiros princípios. Os primeiros princípios é o seguinte: é quando a gente pensa em alguma coisa, a gente tenta ir para o conhecimento mais pequeno, que a gente sabe que é pura verdade, que é um fato, que não é especulação, não é uma coisa que vem da nossa cabeça. Então, se a gente for pensar na vaquejada, a gente quiser ir para os primeiros princípios, a gente tem que ir para essas regras da física. E entendendo isso ajuda a gente demais. Agora eu vou voltar lá, Rodolfo, para aquele vídeo, que aí é do que estava acontecendo. Então, eu vou tocar, e pior que aqui, cara, eu tô até sem controle para avançar isso, então eu vou tentar avançar aqui. Você deve estar vendo o áudio aí já da explicação. Eu vou parar aqui. Cara, e aqui, Rodolfo, ele tá pegando um melhor momento de puxar. E você vai ver, tem um vídeo que eu fiz completo sobre isso. E aí eu peguei vídeos e eu mostro quando a pessoa puxa nesse melhor momento e quando a pessoa não puxa no melhor momento. Mas aqui ele tá puxando no melhor momento porque eu não tenho as patas dele no chão. Quando eu tenho a pata dele no chão, não é que ele não vai cair, porque eu vou aplicar a velocidade. Mas quanto mais tempo ele tem dessas patas no chão, e quando ela está com ela no chão, mais difícil vai ser para você desequilibrar esse boi. Agora, quando você pega nesse momento que a pata está saindo do chão, que ele está dando o próximo passo, a traseira, aí você vai derrubar muito mais fácil. E aí eu vou dar até um play, e você vai ver que o boi tende a cair de chapa, como a gente diz na linguagem da vaquejada. E veja aí que eu dou até um zoom. Ele está com as patas no ar. Acho que eu fiz esse vídeo em 2020. Eu não lembro ao certo se foi 2020 ou foi 2000. Foi ano passado, mas acho que foi em 2020 que eu fiz isso. Esse vídeo gerou um monte de polêmica, mas existe sim. A grande sacada é como é que eu consigo enxergar isso. Talvez muita gente está se perguntando, né? Cara, existe, mas... E aí é uma outra conversa. Rodolfo, respondi sua pergunta, meu amigo. Faz sentido ou não? Se você puder me dar um feedback, aí eu sigo para as outras. Essa é a pergunta de $1 milhão, Rodolfo. Cara, é o seguinte. Eu sabia que você ia perguntar isso. Beleza? E aí muita gente vai perguntar também. O Rodolfo perguntou o seguinte: mas em que momento eu vou perceber que as patas traseiras estão levantando? Estão levantando, que foi quem estava no YouTube viu que tem um momento lá que fica muito mais fácil. Enfim, a gente viu como é que a gente tem que, qual é a lógica, quais são os primeiros princípios de derrubar um boi. É a física, são regras físicas, não são fatos, não são especulações. Enfim, depois que você vê isso, você não vai desver. Inclusive, depois desse vídeo, várias pessoas, cara, olha, fulaninho conseguiu derrubar no melhor momento. Já recebi muitos vídeos depois que a galera viu isso, começou a observar isso. Porque depois que você vê uma coisa, uma nova ideia, ou pode dizer assim, uma percepção, você vai tender a enxergar isso. Provavelmente, se você assiste meus vídeos, você já tende a assistir de uma forma bem diferente. Mas, Rodolfo, eu sabia que você ia perguntar isso e muita gente vai dizer, cara, não, a gente não pode estudar vaquejada porque vaquejada não tem padrão, né?
E aí eu tenho mais um vídeo aí que te mostra que é o seguinte: antes do boi sair, a não ser que você viu esse boi correndo outras vezes, de certa forma você vai especular, você não sabe. Mas tem muitos padrões também nos bois. Tem muitos bois diferentes? Tem. Mas tem um padrão para identificar se o boi é melhor ou ruim? Tem também. E aí tem um vídeo que eu vou até passar agora para você. Para quem está no YouTube vai conseguir ver esse vídeo. Quem quiser ver mais detalhe, aqui eu vou continuar falando no Instagram, mas quem quiser mais detalhe, lá no YouTube tem toda uma parada que a gente faz para tirar essas dúvidas e mostrar da melhor forma. E aí, esse vídeo é o seguinte, eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam, porque agora eu nem setei para aparecer enquanto vai tocar esse vídeo, mas nesse vídeo, eu e o Esteira, a gente discute um boi. Cadê esse boi? Ah, tem um jeito de um boi meio manso. O que é um boi meio manso? É um boi que já sabe lidar com a pessoa, é um boi que não é tão mal-brau, é um boi que não vai correr tanto, e tem uma parada nesse boi que corre tanto, que explica também esse melhor momento. Se a gente for pensar que existe um melhor momento, e tem essas características do boi ruim, que a física também explica isso. Mas a gente discutiu, antes de correr o boi, eu fiz minha consideração, o Esteira fez essa consideração, beleza? Esse boi é bom ou esse boi é ruim. Só que durante a carreira, e aí eu quero passar esse vídeo e quero provocar vocês, para vocês tentarem enxergar. Isso aqui é uma aula prática, cara. Eu quero que vocês tentem enxergar, para quem está aí no YouTube. Quem está no YouTube vai conseguir ver, para quem está no Instagram, infelizmente não tem como eu rodar aqui. Até tem como passar a transmissão aí, mas o Instagram não gosta muito, e aí ele pode, de certa forma, até bloquear minha conta, e eu não quero tomar o risco, não. Mas lá no YouTube, lá no Facebook tem. E a tarefa de você que está aí no YouTube agora é o seguinte: tente identificar por que o Esteira diz o boi é bom. A gente no começo ficou assim, meio assim, não sei se o boi é bom, mas durante a carreira ele observou. E eu vou tocar esse vídeo agora. Pessoal, só vou passar esse vídeo e aí eu vou responder as perguntas para quem está aí no YouTube. Para quem está no Instagram. Eu estou respondendo perguntas lá e eu estou passando um vídeo agora. E tem uma... Pode dizer assim, a gente faz uma suposição, eu e meu Esteira, o grande Edgar Neto. A gente, antes de correr o boi, discute um pouco se o boi é bom ou é ruim. E a tarefa de vocês é identificar por que ele disse que o boi é bom durante a carreira. E aí, pessoal? Bom, quem está no YouTube, me responda aí. Vou responder a tua pergunta, Diego. Pessoal, quem assistiu o vídeo, vocês escutaram o áudio do vídeo, ok? Antes. Isso. Cara, você nem deixou o pessoal dar tempo, Rodolfo. Mas exatamente. O Rodolfo matou na música. Pessoal, eu vou dar um contexto. No YouTube, o pessoal fala muito, cara, vaquejada não tem padrão. Como é que você quer ensinar vaquejada pela internet que não tem padrão? Cara, vaquejada tem padrão sim. Basta você querer ver. Tem várias possibilidades? Tem. Tem menos possibilidade que um jogo de xadrez, cara. Em jogo de xadrez, as pessoas dominam quase todas as possibilidades. Então, não tem desculpa de a gente não achar possibilidades, identificar padrões na vaquejada. E foi uma tarefa muito, muito massa que a gente fez aqui, que foi o seguinte. A gente discutiu, eu e meu esteiro, Edgar Neto. Quem estava no YouTube viu, cara, esse boi é bom ou ruim, tem um jogo de um boi bem manso, então a gente fez a análise antes de tirar o boi. Durante a carreira,
E aí, essa é para linkar com a sua pergunta, Rodolfo. Durante a carreira, ele percebeu que o boi era bom. E aí eu fiz a pergunta, por que ele percebeu que o boi era bom durante a carreira? E várias pessoas mataram aqui, na hora, qual era esse padrão. O boi vinha com a orelha muito solta, balançando. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um boi mobral. O que é um boi mobral? Agora era pergunta e resposta, eu estou mandando pergunta para vocês, né? Como é que a gente descreve ou define em palavras o que é um boi mobral? É um boi que corre livre. Ele não sabe o que vai acontecer. Isso é um boi mobral. E aí eu vou colocar, vou escrever isso. Tem coisas que eu quero que vocês gravem, que vocês filmem, eu quero que vocês escrevam. O conceito aqui é livre. Livre. Opa, comecei escrevendo, errando. Quando o boi é livre, ou quando o animal não sabe o que vai acontecer, ele corre de forma solta, como se ele estivesse, enfim, num ambiente ok. E a tendência é que as orelhas dele fiquem muito mais soltas também. Ela vai tender a balançar. E isso é estudar vaquejada, isso é identificar padrão. E tem gente aí, o Neto, o Diego Costa, o Rodolfo, mataram na hora. Mataram na hora. O Sazuki também deu uma outra identificação de padrão. E, cara, tá de parabéns vocês, cara. Isso é a vaquejada do mundo paralelo. A gente discute e acha padrão e a gente vai para outro nível, cara. Vocês estão todos de parabéns. Então, o Sazuki até falou, é um boi que não oferece grandes dificuldades de ser enfaixado. Isso é um pouco abstrato. Eu iria para uma coisa específica que foi a orelha. A orelha, assim, ou você identificar que ele vem com a frente muito alta, então ele tende a correr. É o quê? Ele está correndo livre. Quando o boi, ele sabe, ele tende a deixar a orelha bem paradinha, ele está prestando atenção que ele está chegando na faixa. E a corrida dele, ele tende a ficar cada vez mais baixa. Ele não tem um salto muito alto. Quando o boi é totalmente mobral, o boi não sabe o que vai acontecer, cara. Você vê até aqueles boi que dão um salto com a traseira maior do mundo, que sai que é um saco para passar a volta, porque ele fica, vamos dizer assim, esticando e soltando o protetor. Então, esse boi que corre mobral, ele dá sim pra gente algumas dicas que ele é mobral e você pode treinar-se, você pode se treinar a enxergar essas dicas que o boi nos dá. E eu tinha ao meu lado ali naquele boi um cara faixa preta, que ele identificou, a gente discutiu antes, mas durante a carreira ele conseguiu enxergar. Então, Rodolfo, dá para enxergar? Dá, cara. Só que para você enxergar, você tem que automatizar muita coisa, porque a nossa mente consciente, ela não consegue resolver muita coisa ou pensar muita coisa ao mesmo tempo. Então eu tenho que chegar em vários fundamentos da vaquejada, a masterizar, automatizar e não precisar pensar em fazer várias coisas para começar a enxergar outras coisas. E aí, para quem falou que não existe padrão em vaquejada, que vaquejada não dá para aprender pela internet, cara, vaquejada dá para aprender de todo lugar. Se você tiver alguém que te mostre, que identifica esses padrões, que te mostre os caminhos, e talvez na primeira vez você nem vá ver, mas depois você vai ver, cara. Depois que sua cabeça se abre para uma ideia, ela não volta para outra. E você vai começar a enxergar esse padrão. Depois quem pode dizer assim, depois que você vê uma coisa, você não tem como desver. Tenho certeza que quem está nessa live hoje, que viu
essa característica do boi manso, que vê a característica da traseira do boi, você vai começar a enxergar isso. Sabe aquele efeito quando você tem um carro? Você não tem um carro e você na sua cidade não nota que tem aquele carro. E depois que você compra um carro daquela mesma marca, da mesma cor, você começa a enxergar aquele carro várias vezes, ou uma roupa, ou um tênis, ou qualquer coisa. É a mesma coisa que você viu hoje. É a mesma coisa que você viu hoje. Então, beleza. Com isso, eu queria fechar a sua pergunta. Rodolfo, tem sim como eu observar essas coisas? Tem. É uma coisa que é para você fazer se você está iniciante? Faça não. Não faça. Isso é algo avançado. E para você chegar nessa parada avançada, você tem que percorrer um caminho aí dos processos. Você tem que masterizar, você tem que fazer sua tarefa de casa, que é masterizar o fundamento, o feijão com arroz. Faça o feijão com arroz bem feito, meu amigo. E aí depois você vai começar a enxergar essas coisas. Eu vou pegar uma pergunta aqui do Insta. E aí a pergunta do Dinho Santos acho que é a mesma pergunta do Neto, que é o seguinte: as pressões que se sentem na pista é normal ou é psicológico que está mal preparado? E a do Neto foi mais ou menos a mesma coisa. Isso como faço para perder aquela ansiedade ou medo de derrubar o boi que você sabe que consegue derrubar? Ah, não. Talvez eu vá responder de forma separada aqui, mas deixa eu responder a Dudinho. A pressão que se sente na pista é normal ou é psicológico que está mal preparado? Primeira coisa, todo mundo sente pressão? Sente. Cara, não adianta você dizer, ah, não, eu não sinto pressão nenhuma. Você sente porque, principalmente quando você nem correu o primeiro boi. Para mim, qual é o boi mais difícil da corrida? Se a gente for pensar. Qual é o boi mais difícil? Primeiro boi. Porque vaquejada é eliminatório. Não botei o primeiro boi, tchau, perdi aquela senha e vou para casa. E todo mundo vai ter essa pressão de, cara, eu acho que vai ter sim. Tem pessoas que controlam essa pressão mesmo sem fazer preparação mental? Tem sim também. Tem vários faixas pretas que talvez eles administrem essa pressão de uma forma melhor. Eles fizeram preparação mental? Chances são que não, principalmente porque preparação mental, psicologia do esporte é uma coisa que ainda é meio que um tabu, as pessoas consideram que é para pessoa fraca. Tem até eu já pensei isso, tá? E eu vou ser sério para vocês aqui. Quem ia para o psicólogo, para mim, era a pessoa que tinha a cabeça fraca. E eu sei que muita gente pensa isso também. E aí a psicologia do esporte herdou muito esse preconceito da psicologia normal que a gente tem. E, na verdade, é o contrário, cara. As pessoas que vão para um preparador físico, que as pessoas que o preparador do psicólogo do esporte, as pessoas que fazem terapia, são pessoas que vão se conhecer muito mais, que vão ter muito mais chance de lidar com momentos difíceis e etc. Não é o que a gente pensa que não é uma pessoa fraca. O cara faz terapia, é uma pessoa que tem, sei lá, às vezes o pessoal dizendo que tem personalidade forte, tem a cabeça fraca. E a psicologia do esporte, ela herdou esse preconceito. Eu estou dando só um contexto para responder a sua pergunta, talvez está ficando longo, mas eu acho que é o seguinte: por causa disso, e por causa que muitas pessoas alcançaram resultados sem passar pelo treinamento, bora dizer assim, ou uma metodologia de treinamento para administrar essa pressão, a gente acha que não precisa. Porque tem aquele grande efeito, uma grande armadilha que a gente muitas e muitas vezes, vamos dizer assim, enganado pela armadilha da autoridade. E como é que a gente é enganado pela armadilha da autoridade? Você tende a olhar um cara que é muito bom, um vaqueiro, e você tende a ter ideias ou percepções ou suposições de que ele chegou lá. E a tendência é que essas suposições e ideias que você vai pensar não é o caminho que ele trilhou. E você vai tender a achar que o cara tem um super talento,
É igual a gente fala muito isso, ele nasceu para isso, mas a verdade que não. É um cara que provavelmente botou muito esforço para chegar lá onde ele chegou. Inclusive, pessoas que são muito boas, eu lembro delas correndo em 2010 comigo, e eu vejo hoje que elas já eram boas e conseguiram melhorar mais ainda. Então, bora dizer assim, se você correu 5 corridas e você vai comparar um cara que deve ter corrido mais de 1000 corridas e achar que o que eu, não o que eu estou falando, mas o que a ciência, pesquisas falam que é necessário para você chegar em alta performance, é necessário, por exemplo, ter uma preparação mental. Se você acha que não é preciso, o cara tem que ter talento, você está se enganando. E aí é a grande armadilha da autoridade. A autoridade é o quê? O cara tem uma super autoridade, é reconhecido como um bom vaqueiro, e aí você olha para aquele cara e você começa a ter ideia que ele chegou lá por um super talento, um super ser humano, enfim, e daí por diante. Então, eu acredito que mesmo essas pessoas eles têm um psicológico, uma pressão, só que eles foram empiricamente, que é empiricamente, praticamente, de forma prática e com muita experiência, porque eles devem ter corrido, essas pessoas que eu estou falando, eu tenho certeza que eles correram, talvez, sei lá, vou dizer, não vou chutar 1000 não, mas uns 500 corridas. Correram. 500 corridas. 500 corridas. Quantos bois correram nessas 500 corridas? Cara, é um número muito grande. Então, a taxa de acerto deles foi, de certa forma, moldando o psicológico deles. E aí, para responder sua pergunta, tem a pressão? Tem. Tem uma pressão. Posso administrar? Posso. Principalmente eu que estou começando, eu deveria me preparar para administrar isso muito melhor. Porque todo mundo sente a pressão quando está numa competição. Se você estiver em casa, você não estiver competindo, se você estiver em casa e você apostar dinheiro, já muda o negócio com seus amigos. Vai correr uns boi, tem uns boizinhos Mobral em casa e pode dizer, bora apostar R$ 50 cada um aqui. R$ 50. Já muda. É competição. Eu já tenho que perder ali. Ou, por exemplo, muita gente passa sem faixa em casa. Sem faixa, já é uma preocupação a menos. Não tem mais uma coisa rolando ali. Diminui a pressão? Diminui. Bota uma faixa? Aumenta a pressão? Já aumenta. E imagina a vaquejada. A vaquejada é pressão de dinheiro, é pressão de faixa, é pressão de muitas vezes você foi, sua mulher, se você tiver mulher já não gostou muito, ou sua mãe não gostou, e aí tem, enfim, tem várias coisas que vão afetando o seu psicológico, porque tem várias coisas que você pode perder ao redor dessa competição. Então a competição em si vai ter, tem como preparar, tem sim. Os maiores atletas do mundo, e vou dizer assim, talvez, e muito bem sucedido financeiramente, em carreira, bateram recordes, eles fazem isso. Tem se você gostar desse negócio, tem até uma série na Netflix que se chama The Last Dance, é sobre o Michael Jordan, e eu li um livro de uma pessoa que era um preparador psicológico deles, que é muito massa, e ele cita Michael Jordan direto. Michael Jordan cita essa preparação mental no final da série, que foi o último jogo lá, o último campeonato que ele participou, e etc. E ele falou, cara, quando ele pulou para fazer o último arremesso, ele estava muito calmo, ele sabia muito que ia fazer. E ele dá todos os créditos àquele último arremesso para ganhar o último campeonato, a toda essa preparação que ele fez. Então, lógico que isso é uma coisa muito nova, talvez muita gente diz, esse AS está falando aí, negócio tem nada a ver. Tem a ver sim, principalmente para as pessoas que estão começando. E se você estiver começando e você quer ir longe, e você já ir longe com essa base, a chance é que você vai muito mais longe. Tem uma parada que eu reservei para o projeto 1 e 3, que, cara, mentalidade muda muito você, Deus. E do jeito que você pensa, pode levar muito mais longe. Eu vou responder agora. Eu espero que eu tenha respondido. Me dê um feedback aí se você entendeu, se faz sentido. Porque senão eu vou dar mais contexto. Eu não quero deixar vocês aqui, vou dizer assim, sem uma resposta
foi bem entendido, assim, teve razão. E lógico, quem tiver no YouTube eu tenho muito mais recurso visual, eu estou sendo chato de falar isso, é porque às vezes eu vou responder uma coisa, eu quero desenhar, eu quero mostrar um vídeo, eu quero mostrar uma foto, lá eu tenho esse recurso, aqui eu não tenho. Então, eu vou responder a pergunta aqui do Diego. Cara, Diego. O Diego perguntou: fica agoniado em ver as faixas e me faz queimar às vezes. Diego, tem um método aí, para quem tá no YouTube vai ver, né? Arthur, se você fizer a pergunta lá na caixinha, vai ser melhor para depois eu pegar. Mas tem um método que eu chamo VVS, que ajuda muito, e eu vou explicar ele porque faz muito sentido. Tem um negócio que, uma técnica, uma ferramenta, que é para qualquer coisa que você faz. Só que, cara, eu queria mostrar isso no projeto em 3, na segunda aula. E me desculpe, Diego, mas se você estiver lá, eu vou mencionar isso porque acho que faz uma diferença. É uma técnica. Na aula 2 ou na aula 3. Ainda não fechei, mas entre um ou outro eu vou falar. Mas agora eu vou falar do VVS, mas tem uma coisa que é mais ampla e dá muito resultado, além do VVS. E eu queria te explicar o VVS. O VVS é uma sigla de um método que eu chamo são 3 fatores muito importantes que te ajudam a melhorar a sua noção de faixa. E a pergunta do Diego fica agoniado de ver as faixas e me faz queimar os boi às vezes. Então, eu sempre penso, quando eu vou pensar em que passar para vocês, ou como deve ser as instruções e coisas que a gente deve fazer, eu sempre volto para mim, porque para mim, que eu digo para a pessoa, tentar olhar coisas que eu tenho controle, ou que eu tenho percepção, para que eu tenha ação sobre ela, e aí meu resultado vai ser muito melhor. É aquela questão da alavancagem, o processo de alavancagem do vaqueiro, é exatamente você pensar nessas coisas pequenas que você vai provavelmente ter uma ação, uma percepção, e você pode trabalhar isso e o resultado vai vir muito mais fácil do que eu pensar em coisas que eu não tenho controle sobre. Então, primeiro do VVS, é a volta. Então, a volta, hoje, ela pode impactar muito, sim, essa noção de faixa, onde o boi vai cair. Porque se você passar muito no grosso, você vai ter muito menos espaço, então você vai aplicar aquela velocidade, aquela tensão, que a gente já falou no começo da live, no posterior do boi muito mais rápido. E aí o boi vai tender a cair mais rápido. Então ele pode cair, bora dizer assim, antes da faixa. O segundo é a velocidade do boi. E eu vou dar por cima, mas tem um vídeo que eu fiz sobre isso, mas eu tenho que te dar um pouquinho de contexto aí. Essa volta do boi, ou a volta do boi, aqui eu vou escrever, né? A volta, que é a gente que passa, aqui é a velocidade do boi, e como é que a velocidade do boi influencia? A melhor forma que eu vi de explicar isso, para a sua noção de faixa, é o seguinte: se você está num carro a 10 km, para você atingir 20 km, você precisa de muito menos força ou torque. E você tende a atingir essa velocidade muito mais rápido. Porém, se eu estiver no carro a 140 km, para eu atingir 150 km, as mesmas 10 km de diferença, são os mesmos, eu preciso de muito mais força para sair de 140 a 150 do que para sair de 10 a 20. Eu preciso de muito mais força. Isso é física. Primeiros princípios, bora pensar em primeiros princípios, isso é física, não muda. Então, se eu venho correndo a um boi e o boi está a 35 km por hora, o meu cavalo precisa de muito mais força, de muito mais arranque, de muito mais torque para ele aplicar 40, 45. Seja muito bem-vindo, Anderson Edson, canal Vaquejada Show. Então, cara, a velocidade do boi vai influenciar em quê? Se ela está muito grande, eu sei que eu vou precisar de um tempinho a mais para o meu cavalo atingir aquela velocidade maior do que a do boi para derrubar ele. Se o boi estiver muito lento,
Não, meu cavalo vai conseguir imprimir uma velocidade muito maior, muito menos torque, em um tempo muito menor. Então a velocidade do boi influencia na ação de faixa? Total. 100%. 100%. Outra parada que influencia é a saída do seu cavalo. E a saída do seu cavalo aqui, eu botei o S, mas é mais de uma palavra, né? A saída do cavalo é o seguinte. A saída do cavalo, ela vai influenciar a forma que essa força que o seu cavalo vai aplicar no boi, certo? E aí eu quero explicar antes, eu tenho que explicar quais são os modos de sair do cavalo. E o cavalo pode sair com pouca angulação, que é o cavalo que passa para frente, a gente fala na vaquejada, né? O cavalo que tira direto, por exemplo. E tem o cavalo que ele angula muito, o cavalo abridor, que a gente diz, né? E aí, se você for pensar como é que essas forças são aplicadas, para quem está aí no YouTube, pô, eu estou falando com o engenheiro Diego, você vai saber de tudo, mas eu não vou falar muito em física aqui, não, tá? Eu tenho o boi correndo aqui, e eu vou botar outra cor aqui, e eu tenho alguém que está correndo lá com esse mesmo ponto de tração, que vai correr com esse ângulo e vai correr com esse ângulo. Então, são um cavalo que, vamos dizer assim, um cavalo que abre menos e um cavalo que abre muito. É um cavalo abridor. E aí, o que é que isso vai influenciar, vamos dizer assim, na queda do boi? O que vai ajudar na nossa visão de faixa. É o seguinte. A tendência que esse cavalo que não abre muito, eu vou destacar aqui para vocês, quem está aí, é esse cavalo aqui, que eu estou falando. Isso aqui eu estou tentando simular a saída do cavalo, tá, pessoal? Cara, desenho não é meu forte, não. Vocês vão perdoando aí. Mas esse rosinha aí, quem está no YouTube, eu quero descrever um cavalo que, se eu tenho um boi aqui, é um cavalo que sai menos, assim. Tá quase direto. Ele vai tender a aplicar, a passar, ele vai praticamente ter que passar do boi para aplicar essa força. Então, para o cara passar do boi para aplicar essa força, esse cavalo, ele vai demorar mais um tempinho, porque ele tem que passar do boi. Não sei se ficou claro para isso, mas ele tem que ultrapassar o boi. É como se eu estivesse ultrapassando o carro. Então, isso vai levar mais um tempinho. E como ele não está muito angulado, essa tração no boi vai ser muito menor, por causa do ângulo. E qual a característica desse cavalo na queda do boi? Ele vai tender a trazer o boi também um pouquinho mais para frente. Porém, tem esse outro cavalo, que é o cavalo abridor. Esse cavalo abridor, as chances são que, principalmente quando você tem espaço no protetor, como ele corre muito para cá, essa tração que vai acontecer no posterior do boi, imagina que isso é um boi, isso aqui é o posterior, vai ser muito mais rápido, principalmente se você tiver com um protetor bem maior, que vai dar tempo dele correr e ele vai angular muito. E aí a chance é que ele vai cair mais rápido, além dele cair mais rápido, ele não vai deixar que o boi vá muito para frente. Porém, nem tudo é ideal, porque eu quero falar isso porque muita gente vai pensar, então só é bom cavalo que abre demais. Não, cavalo que não abre muito, que eu estou dizendo não abre muito, é não angular muito, mas tem velocidade, é um ótimo cavalo também. E principalmente para derrubar boi maior, com a carga maior. Por quê? E isso é física, eu não quero entrar na física toda, porque pode ficar chato para a gente. Mas um cavalo que ele angula, ele tem que se equilibrar, ele vai estar deitado, e ele vai estar puxando um peso lateralmente. Então, se você quiser fazer esse teste, e eu vejo muita criança brincando, e aquelas crianças brincando de puxando um outro, pode ajudar muito. Se você quer brincar isso e amarrar um negócio numa pessoa, um cara bem gordo, e você quer puxar, como é mais fácil você derrubar esse peso, esse cara mais gordo? Tem muita gente criança que brinca, né? Bota um rabo no outro e vai puxar. Cara, se tiver uma carga muito grande para a criança, se ela passar direto e puxar aquela carga, devido a esse ângulo, que é menor, ela vai ter muito mais chance de derrubar essa carga maior. Porém, se você está puxando lateralmente, cara, eu estou puxando, tem uma coisa indo para frente, e para quem está aqui no YouTube,
e eu estou puxando lateralmente. E aí, para quem chegou mais tarde, a gente explicou como é a questão, fisicamente, a questão da queda do boi, é que eu aplico uma velocidade muito maior na traseira do boi, e aqui eu não estou aplicando essa velocidade toda, porque eu estou praticamente puxando, meu componente de força vai mudar. A força aplicada no posterior do boi vai ser menor, quando eu tenho esse ângulo aqui. Então eu preciso de muito mais força no cavalo abridor. Então, quando boto os bois fortes e os bois pretos, o cavalo que tende a... E tem cavalo que abre, mas tem cavalo que dá uma carreirinha para frente antes. Ele corre um pouquinho para frente para depois abrir. Esse cavalo tem muito mais chance de derrubar um boi mais forte. Se você quiser testar, bota um amigo seu bem gordinho e tente puxar ele, você correndo para cá, e tente puxar ele, você passando direto. Depende do tamanho do boi. É tanto que você vê cavalo que abre demais, você vai ver que nos bois pequenos ele não tem muita dificuldade. Quando chega no boi grande, a componente de força tem que ser muito maior quando eu puxo lateralmente. O cavalo tem que ter muito mais velocidade, o cavalo tem que ter peso, ele tem que aplicar uma força muito grande. E é por isso que fica difícil. Arthur, por isso. Diego, cara, respondi sua pergunta. Fez sentido. E aí o Rodolfo até comentou. Quando o cavalo pula para trás, tem outros efeitos na nossa mão e etc. E tudo isso é aquela componente de força, Rodolfo. Mas, lógico que todos têm benefício, tá? Enfim. E agora eu quero responder outra pergunta aqui agora do Instagram. Felipe Nóbrega, grande treinador de cavalos aí, nosso sertão. Boa tarde, Rafa, mamãe. Como posso melhorar a saída? O Arthur Fernandes perguntou, como posso melhorar a saída do boi? Nunca consigo pegar a saída do boi, o momento exato da saída. Eu acredito que seja da cancela, né, Arthur, que você está perguntando? Como posso melhorar a saída do boi? Nunca consigo pegar o tempo exato da saída. Cara, o Felipe Nóbrega era o tempo que eu... Era um dos tempos que eu mais corria, o Felipe corria pra caramba também. Em 2010 tem até umas disputas lá, né, Felipe, que a gente corria bem próximo à nossa senha. Arthur, você, só para tirar a dúvida, Arthur perguntou como posso melhorar a saída do boi e nunca consigo pegar o tempo exato da saída. Eu acredito que seja do Brett, na cancela, né, Arthur? Isso, perfeito. Yeah. É sobre isso mesmo que o Arthur quer perguntar. Cara, tem um time, e o time é o tempo exato que você está falando, que você deve pegar. E, vamos dizer assim, para ensinar, eu vou ter que dizer, eu vou agora, principalmente, se você está errando esse time, eu vou te dar alguns componentes que você vai mirar. Você tem que ter uma referência agora. Porque depois que você treinar, que metodologia é isso? É você ter uma instrução ou você ter, pode dizer, uma referência, um frame, uma referência do que você vai usar agora e você vai treinar usando essa referência. Depois de muita prática, isso vai ficar instintivo. É quando você chega na última etapa lá do PNL, de aprendizagem, que é a competência consciente. Então, se eu estou na sua situação, eu estou errando o time, tem duas coisas que você tem que perceber. Uma das coisas é onde você, qual é uma referência, um gatilho, uma âncora. Acho que você falou uma âncora, eu vi um comentário, mas eu só percebi o âncora. Qual é a âncora que eu vou usar para pegar o time do boi? E aí eu pegaria a palheta do boi. Depois do pescoço, entre o pescoço e a palheta, a mão do boi, que vai sair. Eu usaria essa âncora. Só que não só a âncora não vai ser suficiente, Arthur. E aí, se eu fosse você, recomendação é o seguinte: use essa âncora de um espaço, vamos dizer assim, físico do boi, mas você tem que prestar atenção de quanto pressão ou velocidade você bota no cavalo. Então, se você botar o seu cavalo de vez, a tendência é que ele vai pegar muito à frente e o boi vai fazer o quê? Parar, virar. Então, você tem que botar isso de forma gradativa.
E tem outro detalhe também, que às vezes quando você sai muito, muito na frente do seu cavalo, isso é uma coisa que eu errava muito, muito. Quando você bota muito, muito na frente do cavalo, acontece a parada de, se você sai, o cavalo tem que estar muito bem dominado, foi muito bem adaptado a sair muito na frente e depois voltar, para que você ajuste a carreira, passe a volta e etc. Então, em vez de você querer colocar o boi de uma vez para a cerca, tente botar o boi para a cerca de forma gradativa. Equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? Então, cara, eu queria que você estivesse no YouTube para eu tentar desenhar para você o que eu estou falando. E aí eu discuto muito isso, que a saída do boi, inclusive, eu vou usar um termo que foi o Protásio Neto que falou comigo, eu tô roubando esse termo aí do Protásio Neto. Aqui, vocês vão imaginar que esse meu desenho aqui é a saída do boi. Como é que tem que ser? Até ele falou nisso comigo no contexto de treinamento de cavalo. E aí o Protásio fala muito nessa questão de trabalhar a diagonal. Só que a diagonal não precisa ser com um ângulo muito grande. O que seria um ângulo muito grande? Isso aqui, essa primeira linha. Eu posso fazer com um ângulo bem maior. E aqui seria a minha pista. Qual o benefício? Por que é importante fazer esse ângulo bem maior? Porque eu vou exigir muito mais ou muito menos controle do cavalo para fazer esse ângulo. E eu vou deixar meu cavalo mais à vontade. E aí o cavalo vai indo. E aí eu não vou precisar chafurdar muito do controle de velocidade para que eu faça carreira, para que eu passe a volta e assim por diante. Então, se é uma recomendação que eu tenho para fazer, não só use a âncora, mas use a âncora e a sensibilidade e o equilíbrio nessa diagonal que você vai fazer para levar o boi para vamos dizer assim, para seca, né? É o que a gente fala na vaquejada, botar o boi para seca, que é que tentar correr lá no mais próximo da seca possível. Então, esses dois fatores, âncora, vou escrever aqui, a âncora e, vou dizer assim, a diagonal. E essa diagonal, ela se reflete em quê? Ela se reflete em eu ter que exigir muito, 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 muito do meu cavalo. E depois que eu boto muito ele na frente, eu vou exigir muito controle de velocidade para ele se ajustar na carreira, para que me dê possibilidade de passar a volta e etc. Cara, eu espero que me dá um feedback aí. E aqui, bora lá. O Lisandro perguntou, cara, achei bem interessante. Depois eu quero responder a pergunta aqui do YouTube. Cara, massa, Rodolfo. Eu quero fazer um comentário sobre isso que você falou também, já já. O Lisandro perguntou, quando abriram a cancela e o boi demorou para sair, eu comecei a tremer. O que é isso, Aécio? Cara, se eu for traduzir isso, Lisandro, eu vou traduzir com ansiedade. E para eu falar isso para você, eu quero te dizer o que é a definição de ansiedade. É bem simples. E todo mundo passa por esses momentos de ansiedade várias vezes no dia. E principalmente quando eu estou sendo observado, quando eu estou numa competição que eu tenho muita coisa para responder. A ansiedade é quando você projeta alguma coisa para o futuro que nem aconteceu. Então, sabe quando você fica nervoso antes mesmo de correr o boi? Ou você fica nervoso, você se sente, pode dizer assim, você começa a pensar muito que pode dar de errado e etc. Você está no futuro. Sua cabeça está no futuro. E existem formas dentro dessas ferramentas mentais, e isso as pessoas chamam de obstáculo mental, que tem várias coisas envolvidas nisso, e principalmente isso acontece muito, é uma característica muito grande de pessoas perfeccionistas. Isso
tende a ser mais forte nas pessoas perfeccionistas. Essa questão de, quando imaginar o futuro, imaginar muita coisa ruim, porque o perfeccionista ele tende a querer a coisa sempre certa, é uma pessoa que tem os padrões muito elevados, e chanção que essa pessoa, quando ela pensa no futuro, elas são pessoas muito realistas. São pessoas muito boas para fazer, sabe, aquele gerenciamento de risco, quando você tem que pensar tudo que pode dar errado. Pronto. E eu não estou dizendo que você é, Lisandro. Eu estou dizendo que pode ser uma característica sua, mas isso é uma ansiedade muito maior, que você está com medo daquela coisa que vai acontecer. E tem várias manifestações de quando a gente está com ansiedade e a gente tem medo do que está próximo a acontecer, uma coisa no futuro. Então, você pode suar a mão, você pode fechar o olho. Por quê? Cara, quando eu tô com medo e eu não quero ver o que vai acontecer, a primeira coisa que eu faço é assim, quando você tá com medo, quem já assistiu filme de terror, eu não gosto de filme de terror, não. Mas algumas vezes já fui forçado a assistir filme de terror. E aí, cara, quando tinha uma cena que eu sabia que eu ia ter um medo, era alguma coisa muito terrorizante, qual a primeira coisa que eu faço? Fechar o olho. Outra coisa, seu coração tende a acelerar um pouquinho. E aí eu queria até um feedback seu. Faz sentido isso? E essa tremida, exatamente porque tem todo o seu sistema nervoso, faz com que você dê um shake, né? Você trema um pouquinho. Então, se você treme, até sua fala você tende a ficar gaguejando, o seu coração tende a acelerar, e, enfim, eu não, tem várias maneiras de controlar isso, Lisandro. Várias maneiras. Isso não é anormal. Quantas pessoas, até pessoas você vai ver, que bota areia na mão. Por que bota areia na mão? A mão tá suada, cara. Mesmo pessoas em alto nível. Por que eu passo cal na minha mão, se não tá chovendo? Mesmo pessoas de alto nível, adrenalina, igual tu falou, de certa forma tem uma pontinha de nervosismo e ansiedade ali. E manifestou no corpo dele, a mão dele tá suada. É porque às vezes a gente exagera muito quando fala. Eu acredito que muitas das vezes as pessoas têm um controle muito grande, certo? Sobre essa ansiedade e nervosismo. E pode ser controlado, e isso pode ser desenvolvido, cara. Mentalidade, preparação mental, são todas coisas que podem ser desenvolvidas. Mas você vai ver um monte de vaqueiro botando areinha e cal antes de correr o boi. Não tem nenhum problema com isso. Mas se sua mão tá super seca, para que você vai botar? Não tá chovendo. Tem uma pontinha ali, tem uma pontinha ali de, de nervosismo, de ansiedade. Posso entrar e não ter isso? Pode, cara. E para tudo. E eu vou te falar, vou dar um exemplo, porque tem muito isso na internet, né? As pessoas. É engraçado, quando você começa a falar alguma coisa, as pessoas tendem a fazer uma imagem dessa pessoa e tal. Então, e é aquela questão da autoridade. E eu vou te falar um exemplo meu agora, dizendo. Isso é uma coisa que para mim era muito importante. Eu fui fazer uma prova de francês, certo? E eu fiz essa prova 3 vezes para passar. Eu falhei 2 vezes. E isso eu acho que é uma das características minhas. Cara, eu tendo a. Agora, eu não era assim, mas eu tento ser mais resiliente. Para eu chegar aqui onde eu cheguei, eu falei várias provas de inglês, falei pra caramba, mas continuei fazendo. E francês também. E o francês tinha uma grande parada ao redor desse francês para eu ficar no Canadá. Porque eu tinha que passar dessa prova de todo jeito para eu me permanecer aqui, para eu conseguir os vistos e etc. E aí, a primeira vez, eu não usei coisas que eu uso de preparação mental, mas nessa vez eu disse o seguinte, cara, eu vou usar tudo que eu uso para vaquejada, para outras coisas, eu vou usar tudo, e eu vou fazer a preparação mental como se eu fosse com uma disputa. Sabe a disputa que você vai correr um boi e tal? A minha disputa eu faço até uma preparação mais elaborada, minha rotina pré-game. E aí eu fiz. E as 2 vezes que eu fui fazer essa prova anteriormente, quando eu cheguei na hora da prova, meu coração, ó, acelerou, meu amigo. Acelerou. E nessa,
Eu fiz cara, eu fiz a preparação mental como se eu fosse fazer uma disputa. Cara, meu coração, hora nenhuma, teve aquele pico. Lógico que eu estudei mais, era a terceira vez, eu tive mais tempo. Mas eu tinha um controle mental do que eu estava fazendo ali 1000 vezes maior. 1000 vezes maior. 1000 vezes maior. 1000 vezes. Então isso é treinável, não, isso é um pouco de ansiedade, você pode melhorar isso tranquilo. Eu espero que eu tenha te respondido, não sei se foi muito grande. Cara, o Eduardo tá mandando aqui, eu vou aceitar. Acho que o Eduardo quer entrar live. Eduardo, eu aceitei aqui, você quer entrar e você quer perguntar? Eduardo, tudo bom? E aí, Alessio, primeira. Você fala de onde, Eduardo? Afogado, Afogado da Engazeira? Pernambuco. Isso. Sim, conheço, cara, conheço. Tem até o Netinho do Tontonho aí, perto de você aí. Você conhece ele? Da onde? Quem? Netinho de Tontonho? Conheço. Então eu converso muito com ele, cara. Ei, deixa eu te perguntar, Eduardo, como é que você me conheceu, cara? Eu sou super curioso nessas Assim, coisas. é sempre pro YouTube. Foi no Sempre eu YouTube? assisti teus vídeos no YouTube. Massa, Interessado. massa, show. Sempre mesmo. Me fala a sua pergunta, Eduardo. Assim, Alessio, sempre na passagem de senha, eu bato senha sempre, assim. Uhum, Mas na disputa sempre vou na primeira rodada, de vez em quando na segunda. uhum, perfeito. Mas Uhum. Pode falar, tô ouvindo. é, assim, em vez em quando a gente pega o mesmo boi que a gente pega na passagem de senha e a gente não consegue botar. É meio interessante isso. É interessante demais. Eu tô só colocando aqui, escrevendo pro pessoal do YouTube, porque como você entrou só online aqui, para dar contexto a ele do que eu vou falar, vou responder para você. E eu tô só escrevendo aqui para pôr esse contexto e a resposta vai servir tanto para quem está aqui, para quem está lá. Então, a dúvida do Eduardo é a seguinte, ele bate a senha, mas na disputa, pode dizer assim, não passa, não vai adiante. Mas na disputa... Isso, é. Pode passar da primeira rodada, mas na segunda. Isso. Beleza. Deixa eu colocar aqui só para o pessoal. E eu tenho um termo para isso. Se você assistir meus vídeos, o vaqueiro de primeira rodada. Direto. Sabe o vaqueiro de primeira rodada? E por que eu chamo vaqueiro de primeira rodada? Porque eu já fui assim, cara. E eu fui assim por um bom tempo. E eu tinha uma égua boa de esquerda. Boa. E eu bater 100 já não era mais a dificuldade maior. Quase toda corrida eu batia. Isso já estava dominado. Toda corrida mesmo. Mas quando chegava na disputa, o negócio não ia não, cara. Dificilmente eu passava da primeira rodada. Dificilmente eu passava. E quando eu passava, igual você falou, na segunda rodada o negócio não ia não, cara. Não passava não, não ia adiante. Morria ali. É, isso mesmo. E aí... pode de falar. vez em quando eu vou o bolãozinho pequeno, assim, brincadeirazinha que a gente faz aqui. Sim. O mesmo boi que a gente bate as senhas, ele dá 2, 3 rodadas, a gente pega ele, é a mesma coisa de nada. Beleza. E aí tem uma... Bom, eu vou até falar aqui, eu vou repetir o que você falou, do jeito que eu entendi, para dar contexto pessoal do YouTube, beleza? Ele falou que às vezes ele vai para vaquejados ou bolões menores, e às vezes na disputa é o mesmo boiado da classificação que talvez já tenha respondido, porém, lá, só por ser outro momento, ele não consegue fazer esses bois que ele já fez em outro momento. Que talvez a dificuldade fosse a mesma, vou dizer assim, a dificuldade física. E aí, o que você me falou, eu vou responder em 2 blocos essa pergunta, tá? Tem o primeiro bloco, que é o seguinte. O primeiro bloco que você falou é que tem essa característica de tem um desafio maior. O que é o meu desafio maior? Eu tô no o desafio de etapas, né? Eu passei a primeira etapa, classificação, e chegou na disputa. Na disputa, é um momento que eu tenho muito mais coisa a perder. Porque eu cheguei numa etapa maior e ali é a fase que perdeu foi embora. É igual a gente fala na vaquejada. Então, só em ter esse novo segmento, isso vai gerar uma pressão em nós muito maior. Se você já derrubou o boi, que é esse primeiro bloco,
eu derrubei aquele mesmo boi, eu tô correndo boi, vamos dizer assim, do mesmo tamanho, talvez a mesma arroba, e eu já derrubei esse boi. Aí é o seu psicológico. De quê? Eu tô sentindo uma pressão muito grande, agora eu não posso perder. É o medo de falhar. Tem um obstáculo mental que as pessoas chamam medo de falhar. E o que é que ativa muito o medo de falhar? Primeiro, é a sensação que você pode ter de dever cumprido quando você bater a senha. Então, para você, cara, bater a senha, acabou a vaquejada. Não preciso fazer mais nada. Isso é uma coisa. O segundo é o medo de falhar, porque aí tem várias coisas que você pode pensar. O que é que as pessoas vão falar de mim agora? Talvez só a disputa. É uma brincadeira, mas tem mais pessoas assistindo a disputa, tem muito mais atenção. Pode ter os seus amigos, e aí você começa a alucinar, ou você pode pensar muito no resultado. Isso tudo gera uma pressão interna. E até coisas que você sabe fazer, porque você já derrubou o boi, você começa a se questionar. Não sei se você já se pegou fazendo isso. Mas você, cara, como é que eu derrubo o boi mesmo? Você começa a perguntar umas coisas básicas que você já fez, você já derrubou aquele boi. Cara, como é que eu preciso controlar meu cavalo? Como é que eu posso sair de sela? Como é que você começa a se questionar e ter dúvida em várias e várias coisas que você já fez. Isso é o primeiro bloco. Assim, Alex, assim, de vez em quando, eu correndo, passando o cavalo, eu se arreio mais fácil. Já na corrida, não se arreio muito fácil. Eu já tenho muita dificuldade. Pronto. Se Mas já você passando o faz, cavalo, não. se você faz em casa, você sabe mecanicamente, fisicamente fazer. Fato. Fato. Você sabe. Só que na corrida, a sua mente não está te ajudando tanto. Fato. Se você sabe, se você fez mecanicamente, algumas vezes, você consegue repetir em casa, é sua mente. É sua mente que está te bloqueando. E provavelmente, pela descrição que você falou desse primeiro bloco, que é você está correndo a mesma boiada e você não fez, preparação mental. Tem alguns obstáculos, eu vou arriscar, eu não conheço muito com você não, mas eu iria arriscar que tem com certeza um obstáculo mental muito forte em você, que seria o medo de falhar. E tem uma atitude mental que está um pouco desviada, que eu diria talvez, eu não conheci muito, eu não posso afirmar nada aqui. Eu estou alucinando, supondo, que tem muito foco no resultado. Por exemplo, às vezes acontecia muito isso comigo. Tinha um circuito perto de Campina e eu sabia que eu estava com um nível talvez bom para aquele circuito, que eu seria talvez um dos melhores. E lá, essa autoconfiança muito grande me levava a correr pior. Faz sentido? Não faz. Eu não ia com a mesma atenção, eu não ia com a mesma vontade, porque eu já achava que o negócio estava dominado. Sabe aquela sensação que eu disse que o meu trabalho já está feito? Isso é uma bosta para quem vai competir. Desculpa o meu francês aqui. Isso não ajuda a gente em nada, cara. Não ajuda a gente em nada. Então são vários fatores que a gente tem que controlar aqui nessa cachola e são treináveis. E aí, Eduardo, tem outra parada que afeta muita gente, que é o seguinte. Beleza, eu vou para a disputa, agora a boiada é forte. Isso é outro, bora dizer assim, outro evento. Eu estou na corrida grande e agora é boiada forte. Tem várias coisas que influenciam aí. Eu vou citar só algumas aqui. A primeira coisa, correr um boi ligeiro e forte é diferente de correr um boi um garrote Nelore, que talvez não tenha tanta força. Você acha que é diferente? Eu acho também. É claro, eu também acho. Eu concordo 100%. Eu acho que correr um boi... Mas assim, já para você derrubar um boi mais forte, você tem que se arriar mais do que você derrubar um bezerro, né? Não necessariamente. A gente não pode... E eu vou falar porque eu falei não necessariamente a gente tem que se arriar tanto, porque vai depender, né? Mas lógico que você vai precisar de um apoio muito maior, porque você tem uma carga muito maior, um peso muito maior, 100%. Mas é diferente derrubar um boi maior? É. Então, pode ser que eu não sei correr um boi grande. E qual é o problema com isso? Não tem problema nenhum. E é massa eu saber que eu não sei correr um boi forte, grande e correndo. Porque não é só o tamanho, é a velocidade também. Porque essa velocidade vai influenciar como você controla o seu cavalo, vai influenciar naquele método do VVS que a gente falou, a noção de faixa vai mudar. Às vezes, o que é que eu percebi? Qual é o primeiro obstáculo? É derrubar o boi maior. É você conseguir se apoiar, derrubar e não cair muito.
Por exemplo, de direita. Eu digo que eu sou faixa... Eu não sou mais faixa branca, mas eu sou faixa azul lá. Tenho toda a classificação. Sou faixa azul de direita. Cara, para derrubar boi forte, geralmente eu caio. Entendeu? Eu vi no canal. Pronto, então você deve ter visto eu levar um monte de queda. Aí. Vi. Eu geralmente caio. Então, por quê? Tá faltando apoio. Mas tem vários níveis disso. Que a primeira coisa é derrubar. É aprender a derrubar esse boi com maior carga. Depois é saber correr um boi ligeiro, porque vai exigir muito mais do cavalo, o controle do cavalo. Então depois eu vou começar a derrubar, mas às vezes eu não vou derrubar no canto certo. Não vou. E eu tenho que saber que vai dar... Eu preciso de um tempo para pegar a experiência. Cara, não vai ter uma coisa que eu vou te dizer, Eduardo, que vai fazer você sair daqui e chegar na próxima disputa e matar. Isso é experiência. Agora, por exemplo, tem alguma coisa que eu vou te dizer depois, aqui no final, que é mais a questão de mentalidade, preparação mental. Mas para você derrubar esses bois maiores, você vai ter que vamos dizer assim, se jogar para experiências como essa. Porque você vai começar a treinar a sua visão de faixa. Opa, agora mudou um fator daquele VVS. Mudou o quê? Velocidade do boi. Não mudou? Ou agora eu tenho que treinar a minha mente para ver essa velocidade do boi. O cavalo que eu estou correndo, será que ele abre muito ou não? Com a velocidade do boi maior, o ponto de soltar esse cavalo vai ser diferente. E você vai construindo isso, cara. É bloquinho por bloquinho. É igual uma casa. Então, no caso, assim, se eu pegar um boi mais. Assim, um boi numa corrida boa, eu já posso soltar ele mais dentro. Depende como seu cavalo sai, depende onde você passou a volta e depende da velocidade dele. Um boi mais lento, você vai soltar longe? Não. Não vai. Agora, chances são, não sempre, mas os bois maiores ele tende a correr um pouquinho mais. Quando é boi gordo mesmo, não precisa ser muito grande não, mas se ele tiver gordinho, cheio de carninha, ele vai correr mais, né? Então, se você pegou uma corrida grande, tá numa disputa, e o boi tá correndo muito, até se o boi não for tão forte, o seu ponto de soltar talvez tenha, e vai depender do seu cavalo. Se for um cavalo que abre muito, muito para trás, você pode deixar até um pouquinho mais perto, né? Mas se é um cavalo que você sabe que ele só angula e passa, um pouquinho mais antes. Só que isso quem vai dizer, você tem que saber que isso existe, tem que saber identificar isso, mas por que o cara fala, cara, não tem como ensinar vaquejada pela internet? Tem sim, porque eu tô te dando todos os fundamentos, tô ensinando você a enxergar isso, mas quem é que vai puxar o boi? Na hora lá. Então, É eu, né? é melhor você falar com alguém que tirou vários prêmios ou alguém que te mostra essas coisas, você consegue enxergar e na hora que você vai correr, porque se chegou um faixa preta e te ensinou uma parada, ou tentou passar um negócio, mas você não entendeu, na hora de puxar o boi, é Eduardo ou AS que vai puxar o boi? É eu. É Eduardo, né? Então, cara, a gente tem que procurar alguém que nos leve àquele destino que a gente quer, que ajude, tenha métodos e instruções que ajudem a gente a ver tudo que acontece na carreira de boi. Eu tava escutando, tô falando aí. Acho que foi um rapaz que fez uma pergunta que ele falou que soa a mão, né? Eu, da mesma coisa também. Cara, Se não tiver um calzinho, é a mesma coisa. está tudo na sua mente. E a boa notícia é que isso tudo é treinável. Se você for treinável, tem uma parada muito doida, Eduardo. Você pode ser treinável ou não. E isso muda o jogo. E eu vou dar um exemplo, não vou falar não, mas eu trabalhava com um cara. Muito inteligente o cara. Inteligentíssimo. Porém, não era treinável. O que é não ser treinável? Ele achava que ele era muito bom, que ele era um super especialista no que ele fazia. Porém, ele não era. E aí, quando algumas pessoas que estavam acima dele iriam dar sugestões, recomendações, o que é que ele deveria seguir, ele nem escutava. Ele escutava você, ele dizia, sabe? Quando a pessoa, você fala uma coisa e a pessoa não concorda, a pessoa só faz. E, cara, infelizmente, esse cara tá lá onde eu trabalhava não era ruim, é ótimo. Mas, por exemplo, ele não saiu do canto. E faz 5 anos que eu saí de lá. Porém, sabe aquelas pessoas que pegam as coisas muito rápido? Que tem pessoas que conseguem, em certos campos, entender muito rápido as coisas. Esse cara era super inteligente. Porém, ele não era treinável. Ele nunca foi treinado. Porque ele se colocava na posição que já sabia demais, não escutava,
E aí tem toda bora dizer assim, tem toda uma explicação para isso, que é a mente do expert. A mente do expert, ela vê poucas possibilidades, ele achava que sabia demais, que já onde ele estava bom demais, e aí ele não absorvia nada que as outras pessoas falavam. Então, se você for treinável, cara, você pode aprender a vaquejar de qualquer lugar. Eu quero te dar uma dica para você começar a praticar na próxima vaquejada. É bem básico, mas faz diferença. É o seguinte, quando eu estou nervoso, quando estou suando a mão, eu estou projetando o meu futuro, e chance é que eu vou projetar o meu futuro de uma forma que não é. Tem um cheque de realidade, tem uma verificação de realidade, que a maioria das vezes o que eu penso não é o que acontece. Eu penso muito mais coisa ruim, muito mais negativa. Uma das coisas que são utilizadas para ajudar nisso, tem um negócio que tem um termo muito popular hoje, que se chama mindfulness. Mindfulness, e eu estou escrevendo para quem está aí no YouTube. Esse termo é só para dizer o quê? Que você está 100% presente para alguma coisa. Você não está mais pensando lá há 10 minutos à frente, você não está pensando há um dia à frente. Você está presente agora. Você vai começar a observar o seu cavalo. Você vai estar presente para a sua respiração. Qual é um exercício muito fácil que eu posso fazer para ficar mais presente e deixar de alucinar essas coisas ruins que podem acontecer? Você pode treinar, fazer uma respiração, que é muito simples. Você vai inspirar fundo. 1, 2, 3, 4. Inspirar pelo nariz, você vai soltar pela boca pelo dobro. Se você inspirou por 3 segundos, você vai expirar pela boca contando até 6. Faça alguns ciclos desse. Faça pelo menos 6 vezes, principalmente quando você estiver ali perto de correr. Você pode treinar, se você treinar isso em casa, todo dia de manhã, assim que você acordar. Mesmo treinando, né? Mesmo treinando. Mesmo treinando. E você deve treinar essa inspiração. Você deve treinar isso, que é o quê? Você, cara, eu estou no futuro, eu quero estar mais presente, porque eu vou fazer uma ação agora. Então, você pode usar essa técnica. Tem até um post, se você botar no meu Instagram, tem um post que eu explico como você fazer isso melhor, se você quiser ler. Faça essa técnica, treine isso em casa. Isso não é só para correr boi, não. Treine isso em casa. Tem outra forma de treinar, que é você comendo. Sabe quando você está no automático? A gente já sabe comer, a gente já sabe pegar um garfo, uma colher. A gente não olha mais as coisas. Só que a gente come hoje, a gente nem sente a comida. A gente não sente a temperatura, a textura, a gente não sabe a cor dos alimentos. Quer testar isso? Quer voltar para o presente? Quando você for olhar para a sua próxima refeição agora, olhe para o feijão, para o arroz, sinta isso. Você está treinando mindfulness. Isso é uma forma de treinar. E para a competição, treine essa respiração e tente começar a observar o seu cavalo, os seus sentidos, o tato, o som. Isso vai te trazer muito para o presente. Muito. E o que eu falei ontem, eu sempre uso os primeiros princípios. Qual é a maior verdade da vaquejada? O que é que você precisa fazer numa vaquejada? Assim, Eu vou dizer para cara, você, você fica. para você não. Para mim, o que é a maior verdade da vaquejada? Você precisa derrubar um boi. Você tem que derrubar um boi entre duas faixas. É o seu objetivo final. Você não precisa dar capa louca, você não precisa soltar os arreios, não precisa ajeitar o boné, não precisa. Assim, eu não sou muito arriador, assim, e vaquejado eu não sou muito arriador, mas sempre eu fui facheiro. Uhum. Sei. Não sou, assim, igual eu te falei, em casa eu se arreio normal, já numa corrida, não se arreio muito. É ao contrário. Em casa eu queimo treinando, já lá não se arreio muito, mas sou facheiro. Ei, Eduardo, mas eu vou repetir porque eu quero que você volte para o meu ponto principal aqui. O meu ponto principal é o seguinte: qual é o nosso maior objetivo na vaquejada? Botar o boi no meio das faixas, né? É só isso. Então, se eu estiver lá no retorno e eu estou pensando, ih, fulaninho tá olhando para mim, será? Ei, eu deixei a namorada, o tratador tá dando em cima no caminhão. Eu deixei a namorada do caminhão, pode dizer assim, os gaviões estão lá atrás lá. Cara, isso vai me ajudar? O meu objetivo principal? Você acha que vai ajudar? Não vai. Qual é a única coisa que você tem que ter em mente quando você estiver próximo a correr? A única coisa. Derrubar o próximo boi. Derrubar o próximo boi, Eduardo. Mais nada, cara. Se você estiver pensando em conta, em briga, na namorada lá no caminhão, cara, seu foco tá disperso.
E quando você está pensando em várias coisas do futuro, mão suada, coração acelera, a voz fica gaga, o centro Dá de vontade de ir no gravidade, banheiro. vontade de ir no banheiro, de mijar, Cara, enfim, é isso. Eu te ajudei, Eduardo. Acho demais, Ave Maria. Cara, muito. Eu já vou passar os cavalos hoje. Cara, muito obrigado por participar, que muita gente não quer entrar na live, e quando eu vi que você estava querendo entrar, eu disse, cara, vou dar a oportunidade. Queria mandar um abraço pro pessoal do Pajeú, a sua região aí, o Pajeú, eu converso muito com o Netinho, né? Tem um cara super inteligente sobre cavalo também. E aí, eu ia muito para aí, eu ia muito para São José do Egito. Muito. E é? Ah, Muito. eu tava no Canaã e eu tava vendo lá tu correr. Pois é, eu tô na Tá faixa azul, direito. tô na faixa azul ainda de direita, viu? Mas eu vou chegar na marrom e preta ainda de direita. Cara, muito obrigado. Olha, eu tô no grupo. Aí, sempre quando chegar aqueles links, já tem que entrar naquele link, né? Então, para quem tá aproveitando o ensejo, né? Para quem tá no projeto 1 em 3, a gente vai ter 3 aulas e a gente vai muito mais fundo. Eu não sei se eu vou pôr na aula 2 ou 3, mas tem uma parada principalmente da disputa que eu quero pôr, sem dúvida nenhuma, nesse projeto. E você, naquele link do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, a gente vai mandar, liberei a aula 1, vou mandar lá. Vou liberar quando eu liberar a comunidade, para a gente falar, vai ter uma comunidade do Facebook, para a gente trocar ideia, como hoje. E aí, todas as mensagens que forem referentes ao projeto vão aparecer lá. Tá bom? Tá bom. Eduardo. Aí sempre quando tu fizer a live assim no Instagram, tu tem uns dias assim. Eu tô fazendo todo dia. Porque lá não aparece, né? Não tô. É uma ótima ideia, cara. Uma ótima ideia. Eu tô fazendo todo dia, de segunda a sexta. Talvez. Não sei se eu vou conseguir fazer sábado, domingo. Talvez. Enfim, eu fazia muita live, parei, agora eu voltei com tudo, me organizei, aquelas paradas que eu falei de francês, mas assim, já matei. Então, sobrou mais tempo. Mas isso deu uma ótima ideia. Eu poderia avisar lá também, quando eu entrar a live. Mas fica até fácil. Semana que vem vai ser essas 3 aulas. Eu não sei se eu vou fazer live ainda, mas porque essas aulas são muito bem pensadas. É realmente para você sair desse projeto, vamos dizer assim, com uma ideia muito boa dessa jornada que você precisa para chegar a essa média lá de 1 a 3. Então, provavelmente eu vou gastar minha energia todinha se eu sobreviver para dar essas aulas do jeito que eu quero. Eu vou fazer live durante a semana que vem, mas provavelmente eu vou focar muito em dar essas aulas para ficar muito boa para vocês. Beleza, Eduardo? Cara, muito obrigado. Certo, parabéns valeu. pela coragem hora, de aparecer Valeu. aqui. Um abraço, meu irmão. Valeu, Alex. Um abração. Pessoal, eu queria fazer live de 1 hora, eu passei aqui mais de 1 hora, e o Johnny comentou, para os novatos no ramo, a pegada dos arreios, como tem mais sensibilidade de sentir qual é o jeito confortável do cavalo correr. Ótima pergunta, Johnny. E o Johnny falou também, seu mindset de crescimento é foda. Cara, obrigado, Johnny. Então, essa sensibilidade dos arreios, inclusive quando eu falo de controle de arreio, eu tento não falar afirmando ou falar pondo uma regra, porque muitas vezes quando você está iniciando, que alguém diz uma coisa, tende a ficar um dogma. Dogma é uma coisa que você acha que sabe aqueles dogmas da igreja? Que é aquelas regras que a gente diz e você não deveria mudar? Então eu não quero que seja um dogma. Mas uma coisa que eu vou falar, John, que é essencial para controle do cavalo, é você ter a sensibilidade, e aí é uma coisa, é um negócio meio abstrato, mas é você ter a sensibilidade de você dar uma pressão quando alguma coisa não está bem. A pressão seria, por exemplo, puxar o arreio, arrochar mais o arreio. Tem a questão do tamanho, quando você está correndo com 2 rédeas, que você tem 2 pontos de ação no arreio do cavalo. Você vai ter um ponto de ação na boca e no chanfro, que as pessoas chamam. E aí, John, eu estou me aprofundando, me especializando cada vez mais nisso. E eu estou seguindo a Paola. Eu estou fazendo recomendação aqui porque eu gostei muito. Eu tinha muita dificuldade para entender quais eram as ações dos arreios do cavalo. E eu acho que essa ação também, a gente entender como o arreio age no cavalo, vai nos ajudar a controlar também. Então, eu quero dar uma dica para você agora. Eu não quero entrar muito nessa parada como os arreios, como eu entendi,
seguindo a Paula, que os arreios funcionam. Mas eu queria que você tem algumas ajudas, eu estou copiando esse termo da Mayara Verde, você tem algumas ajudas, algumas formas de você comunicar com o seu cavalo. Você tem a perna, você tem a sua mão, você tem, às vezes, a fala, e são as ajudas. Você tem a espora, que já é uma ajuda externa. Você tem várias formas de você comunicar para o seu cavalo. Então, tem uma coisa que eu vejo que é um erro muito grande dos novatos, é o seguinte. Você está lá, você dá uma pressão, você ajusta o arreio, e do jeito que você sai com o arreio dando pressão, lá da saída até a faixa. Aí, John, cara, eu estou dizendo pro meu cavalo acha que pressão é quando ele fez alguma coisa errada. Ou pelo menos o treinamento dele é para ele deixar. As pessoas treinam para ele errar e aí ele tem essa correção de pressão. Cara, se eu estou saindo e arrochando o meu arreio lá da cancela até a faixa, o que é que o cavalo vai entender? Chances que ele não vai entender quase nada, cara. É uma comunicação confusa, ambígua. Você está dando pressão na saída, até. E eu falo isso porque eu já errei muito. Porque eu achava muito massa Alex Araújo correndo com a mão aqui na capa da sela. E eu botava minha mão na capa da sela, só que o arreio estava arrochado. Aí era errado. Tinha que estar com os arreios mais folgados. E aí eu botava essa caixa na capa da sela aqui, a mão, e descia até lá embaixo. E aí, com o tempo, cara, o cavalo feria, ele não entendia a comunicação e a tendência é que o cavalo ficasse cada vez mais bravo. Então, dê uma pressão, alguma coisa que você não gostou, alivia. Se o cavalo está lá no canto que ele está, para que você está puxando, está dando soco? Não tem. E muitas vezes a gente dá e puxa e dá soco, antecipando, com medo que ela faça alguma coisa. Aí a gente endoida tudo. Aí não fica muito legal, não. Cara, muito obrigado aí, Johnny, pela mensagem. Pessoal, muito obrigado.